Você está prestes a assistir a um vídeo do qual será impossível sair sem repensar a sua realidade. Pode parecer exagero, mas a verdade é que a maioria das pessoas vive aprisionada, dentro de uma caverna invisível, sem perceber. Você vai entender por que tantas pessoas se sentem perdidas, presas, e como o despertar da consciência pode libertar você dessa prisão. Pronto para sair da caverna? Então fique comigo até o final. Prisão invisível. Imagine acordar todos os dias, olhar ao redor e acreditar que está vivendo sua própria vida. Mas e se eu te dissesse que, como bilhões de pessoas neste exato momento, você vive numa prisão e nem percebe? Uma prisão invisível. Você acorda, olha o celular, rola, clica, consome, compara, deseja, tudo parece normal, até familiar. Mas por trás desse véu de normalidade, algo te acorrenta. Seus pensamentos foram programados. Seus desejos cultivados, suas opiniões não são suas. E o mais assustador, você chama isso de liberdade. Assim como os prisioneiros da caverna de Platão, você acredita que o que vê é real. Mas o que você vê são apenas sombras. Sombras projetadas por quem domina a luz. Redes sociais, publicidade, influenciadores, gurus, políticos, algoritmos, todos disputam sua atenção. E quanto mais eles vencem, mais você se distancia de si mesmo. Mas há uma chance, uma pequena fresta na parede, uma rachadura que você talvez nunca tenha notado. E é sobre essa rachadura que falaremos agora. Porque, uma vez que você enxergar, não tem mais volta. Se isso fez sentido para você, se sentiu essa fresta se abrir, fica, porque a próxima parte vai revelar o que Platão viu e que muitos hoje jamais verão. Você está pronto para sair da caverna? O mito da caverna de Platão. Cerca de 2.400 anos atrás, Platão nos contou uma história. Não era apenas uma fábula, era um espelho. Imagine pessoas acorrentadas desde o nascimento dentro de uma caverna escura. Elas não podem virar a cabeça. Não conhecem a luz do sol. Tudo o que veem está à sua frente. Sombras projetadas por objetos que passam atrás delas, iluminadas por uma fogueira. Essas sombras são o mundo inteiro para elas. Som, forma, movimento, tudo interpretado a partir de ecos e silhuetas. Para essas pessoas, isso é a realidade. Agora, imagine que um dos prisioneiros consegue se libertar. Ele se vira e, pela primeira vez, vê a fogueira. A dor da luz é quase insuportável. Ele resiste, duvida, mas algo o impulsiona. Ele sobe pela caverna, cambaleando, tropeçando, até alcançar a saída. E então o sol, o calor, a cegueira. E aos poucos, seus olhos se ajustam. Ele vê árvores, montanhas, céu azul. Pela primeira vez, vê a verdade. E com isso, surge a maior responsabilidade. Voltar para a caverna e libertar os outros. Mas o que acontece quando ele volta? Ele fala da luz, do mundo lá fora, e todos riem. Dizem que ele ficou louco, que a luz o cegou, que é perigoso sair. Eles o chamam de inimigo, de ameaça, de herege. E é assim até hoje. O mundo não quer que você saia. E muitos, mesmo vendo a fresta da luz, escolhem ficar. Porque sair dói. E despertar é violento, mas é o único caminho para a liberdade. Platão não escreveu esse mito por vaidade. Ele o escreveu para você. O que você está vivendo é a caverna. Mas agora que ouviu isso, você vai conseguir esquecer? No próximo capítulo, vamos falar sobre por que a maioria prefere as sombras e como você pode usar esse mito milenar para enfrentar a realidade e se libertar de verdade. Se ainda estiver aqui, é porque está pronto para continuar. A luz que chega a sair da caverna não é o fim, é só o começo da dor. Imagine viver sua vida inteira acreditando que as sombras eram reais. E, de repente, descobrir que tudo aquilo era uma mentira.
que você foi condicionado desde o berço a aceitar uma versão distorcida do mundo. Essa dor é o que chamamos de o choque do despertar. É o momento em que você vê as amarras da mídia, da cultura, da família, da religião, e entende que todas te diziam onde olhar, mas nunca te deixaram pensar. E é aí que vem a grande ilusão moderna. As pessoas acreditam que estão livres porque podem escolher o sabor do sorvete, o time de futebol ou o próximo vídeo do TikTok. Mas isso não é liberdade, isso é distração. A verdadeira liberdade assusta, porque ela exige responsabilidade. Quando você vê a luz, tem que agir. E agir significa romper com o conforto, com as amizades superficiais, com os hábitos fáceis. Você precisa morrer um pouco por dentro para nascer de novo, como a fênix que se queima inteira para renascer das cinzas, e isso dói. Por isso muitos voltam correndo para a caverna. Preferem a dor da mentira confortável, a angústia da verdade crua. Mas quem atravessa essa dor encontra algo que ninguém pode roubar: propósito. Se você está sentindo dor, parabéns. Isso é sinal de que sua alma ainda está viva. Não desista agora. No próximo capítulo, vamos falar sobre como usar essa dor como ferramenta, porque despertar sem ação é só tortura, e você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ver, sentir e transformar. A transição da caverna ao sol. Uma vez que a dor do despertar é aceita, ela se transforma. Como água que ferve e vira vapor, a consciência elevada deixa de se debater e começa a criar. O que antes era angústia vira clareza. Você começa a enxergar os jogos de poder, os ciclos emocionais, os comportamentos automáticos das pessoas e até os seus. E então, o que parecia ser um fardo se torna um privilégio. Você escolhe como quer viver. Você não é mais vítima. Agora, você é autor da própria história. Mas atenção, isso não significa que você está salvo, significa que agora você é responsável. A cada escolha, você planta um futuro. E aqui está o ponto-chave. O mundo ainda é uma caverna para muitos, mas você pode se tornar a luz que aponta o caminho. Não com arrogância, mas com presença. A verdadeira sabedoria não quer convencer, ela convida. Nesse convite silencioso, você inspira quem estiver pronto. O despertar coletivo começa pelo seu silêncio consciente, pela sua ação alinhada, pela sua coragem de existir com verdade, mesmo quando tudo ao redor pede máscaras. A transição está em curso, mas o próximo passo é o mais difícil de todos. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusou a viver dormindo. O que vai fazer agora com essa consciência é escolha sua. Mas no próximo e último capítulo, vamos falar sobre o retorno à caverna. Por que voltar? E como agir no meio dos que ainda dormem sem ser engolido novamente. Porque o verdadeiro mestre é aquele que volta e ilumina sem gritar. O retorno ao mundo, iluminar sem gritar. Platão termina o mito com um alerta doloroso. Quem volta para a caverna corre o risco de ser morto. E por quê? Porque quando alguém quebra o ciclo da ilusão e retorna com os olhos iluminados, ele se torna uma ameaça ao sistema, ao conforto, à mediocridade que protege os que ainda dormem. A luz incomoda quem vive na sombra. Mas o verdadeiro, desperto, não volta para impor, ele volta para servir. Não com discursos inflamados ou verdades forçadas, mas com presença. Ele é o silêncio em meio ao caos. A paz onde só há ruído. Ele caminha entre os dorminhocos como quem cuida, porque ele já foi sombra, e sabe que cada um tem seu tempo. A missão de quem desperta não é convencer, é acender a própria luz e viver com integridade. Porque um ser humano consciente muda o campo inteiro. Ele muda a energia do ambiente, das relações, das estruturas, sem gritar,
sem forçar, apenas existindo com verdade. Então, talvez você não precise de mais respostas agora, talvez só precise decidir. Você vai voltar à caverna ou vai ser a luz que guia os outros para fora? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está cansado de viver no escuro. Curta, inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui a gente não dorme mais, a gente acorda, a gente vive e a gente volta para acender outras velas.